Caião, bom dia. Uma amiga manda aqui pra gente, beleza? Beleza. Bom dia. Baseado nessa mensagem de hoje, Caio, como conviver em harmonia, morando numa casa e toda a família dessa casa é tomada por esse espírito de ódio, brigas, discussões? Como manter bons relacionamentos saudáveis, Caio? Eu não odeio ninguém, Bom, sabe? Mas tá difícil. Nessa família que ela descreveu, não dá para manter bons relacionamentos, não é? Dá para você diminuir os embates. Dá para você diminuir as guerras. Dá para você diminuir os choques. Mas bom relacionamento a gente só consegue ter com gente boa. Não dá para ter relacionamento com gente de intriga, de raiva, de hostilidade, gente do contra, gente que procura qualquer que seja a circunstância para se levantar em oposição. Com esse tipo de gente, eu consigo diminuir conflitos, quem sabe até evitar choques. Mas bom relacionamento a gente tem com gente boa, não dá para ter bom relacionamento com gente ruim. Não dá para ter relacionamento maravilhoso com quem quer brigar o dia inteiro. Não funciona. Não funciona. Não existe magia para isso. Magia do Evangelho. Eles são todos briguentos, horrorosos, cheios de intriga e de raiva, mas eu vou manter uma boa relação com eles. Como? Você pode manter uma relação minimamente não conflituada, fugindo dos embates, das discussões, calando nas provocações, pedindo licença na hora que você vê que o pau vai cantar e o bicho vai comer. Você diz, com licença, por favor, se levanta, se retira, evita. Eu já estive em lugares, já fiz parte de ambientes familiares, não na casa do meu pai, mas no ambiente da família. Eu fiz parte de um determinado ambiente familiar de gente muito boa, especialmente os garotos, os filhos, eram meninos bons, por quem eu me afeiçoei inteiramente. Mas havia um problema enorme com os pais. A mãe era ébria, não é ébria de sexta para sábado, não. Ébria de tomar álcool, de beber perfume quando faltava bebida, quando não tinha uísque. Ia perfume, ia álcool. Se fosse hoje em dia, ia álcool em gel. Bebia qualquer negócio e passava a semana bêbada. E imagina a situação familiar, as quedas, os gritos, os palavrões, os distúrbios. E ela ainda tinha um problema adicional, ela sofria de cleptomania. Então, ela não podia, e tinha muito dinheiro, mas não podia ver coisas em nenhuma loja que, quando ela podia pegar e levar, ela levava. Quando ela não podia pegar e levar, ela comprava, mesmo sem dinheiro para pagar, e mandava faturar na casa ou no escritório do marido. Aí o cara ficava com ódio dela, e ele já tinha um problema horrível com os filhos. Se os filhos o tratassem bem, ele ficava com raiva. Se os filhos não dissessem nada, ele ficava com raiva. Eu nunca vi os filhos tratarem-no mal, porque eventualmente era risco de morte. Mas apanhava esses meninos e entravam no cacete de soco nas costas, chute, pisão nas costas. Era garoto sofrendo para todo lado. E eu ali no meio, tendo que conviver. Teve um período que eu tive que conviver, sei lá quantos meses, quase um período como se fosse um ano longo,
longo, longo. E o que eu fiz? Eu não tive uma discussão com ele. Eu simplesmente me retirava e ficava num lugar onde, quando ele fazia todas as ofensas aos filhos dele, eles iam me procurar e eu os ajudava e os consolava e os animava e os fortalecia para não fazerem nenhuma loucura, porque alguns queriam fazer e, com efeito, alguns fizeram loucuras. A mesma coisa com a mulher dele. Eu me retirava para poder ajudá-la depois, porque depois ela sempre se arrependia, mas não dava para ter uma boa relação. Eu só fui conseguir ter uma boa relação com ele no dia em que eu confrontei, mas eu esperei anos e anos e anos e anos para confrontá-lo. No dia que eu confrontei, eu fiz com uma razão acumulada de tantos anos que ele caiu para trás, sentado numa poltrona, pálido, e ele era um homem naquele tempo e oficial, um homem super bem avaliado pelos seus pares de caserna. E eu era só, no tempo que eu confrontei, eu já estava sofrendo aquilo há 8 anos, eu devia ser um rapaz de 24, um homem de 24, mas aí naquele dia eu parti para as cabeças para dentro. E ele viu que não ia ter conversa. E aí caiu sentado e eu disse tudo o que tinha que dizer e pronto. Nunca mais comigo, e ele virou um santo. Eu não vou contar aqui os detalhes de tudo que eu disse. Virou um santo. E aonde eu estava não tinha maldade com filho nenhum dele. Agora, isso é uma coisa inusitada, não é com todo mundo que isso acontece. A maioria das pessoas não tem nem a autoridade, nem sabe nem como exercê-la. Então, a única coisa a fazer é se ausentar-se. É o conselho do livro de Provérbios, da sabedoria bíblica. É não discutir com o insensato, com o louco, não discutir com o homem iracundo, com o homem de intrigas. É deixá-lo e sair, entendeu? Então, às vezes, vocês ficam tomados por pensamentos muito pouco práticos, mágicos, de que é possível a gente dizer uma palavra abracadabra em nome de Jesus e todo mundo ficar uma maravilha. Não. Quando eles melhoram, às vezes isso leva anos, porque isso é uma cultura. Em geral, essas pessoas vão melhorar longe umas das outras, entendeu? Em geral, essas pessoas vão melhorar umas longe das outras, porque há famílias que juntas não melhoram nunca. Essas famílias de amargura, de raiva, de ódio, de intriga, de briga e de discussão, têm a melhor chance de serem salvas como grupo quando são dispersos. Quando cada um vai para um lugar e, quem sabe, nesse lugar, longe da cultura familiar viciada e dos compromissos de hostilidade que vão sendo forjados no curso dos anos uns contra os outros, afastados dessa sociedade familiar da amargura, as pessoas passam a ter a sua melhor chance. Às vezes a menina se casa com um marido legal, que a introduz numa nova cultura familiar onde tudo é paz, ou o garoto, o rapaz, ou a adulteza que leva filhos para longe, e eles passam a conviver com pessoas de outra natureza, de outro jaez, e aprendem a gostar do bem, a gostar da paz, a gostar da conciliação, e aí mudam, melhoram, se transformam. Todavia, juntos, para sempre juntos, sem que isso seja quebrado em algum lugar por algum novo tipo de comportamento a ser aprendido, juntos eles só retroalimentam-se nessa doença sem fim, criando uma cultura perversa
que depois algum pastor oportunista vai dizer que é maldição hereditária, vai levar você para o culto de quebra de maldições e vai fazer você deixar uma grana em oferta para se livrar dessa maldição, que nada mais é do que um forjamento de uma cultura perversa, que é quebrada com consciência, frequentemente com afastamento, e que crê que Deus pode trabalhar no coração de cada um deles, especialmente se eu me afastar do processo. E se eu mesmo passar a ser um filho da paz, no novo mundo que eu crie, sem repetir as doenças do meu avô, do meu pai, da minha mãe, e nem tampouco manter os pactos de antagonismo que às vezes os irmãos fazem uns com os outros quando foram criados numa família onde a cultura é essa, do ódio, da raiva e da intriga.